Golias é um dos gigantes mais conhecidos da história, especialmente pela sua menção na Bíblia. Ele era um campeão do exército dos filisteus, conhecido por sua imponente presença e força devastadora. Originário da cidade de Gati, Golias era um guerreiro temido, vestido com uma armadura completa, pronta para enfrentar qualquer inimigo. Segundo as Escrituras, em 1 Samuel 17:4, Golias tinha uma altura de 6 côvados e 1 palmo. Para entendermos melhor, precisamos converter essas medidas. 1 côvado equivale aproximadamente a 45 centímetros, enquanto 1 palmo é cerca de 20 centímetros. Portanto, em termos modernos, Golias tinha cerca de 2 metros e 99 centímetros de altura. Esta estatura imponente faria dele um dos homens mais altos registrados na história, rivalizando com os maiores jogadores de basquete da era moderna. Mas não era apenas sua altura que o tornava formidável. Golias estava armado com um capacete de bronze que protegia sua cabeça, uma peça de equipamento crucial para qualquer guerreiro da época. A armadura de bronze que ele vestia era uma couraça de placas de metal sobrepostas, pesando cerca de 5.000 ciclos de bronze. Um ciclo equivale a aproximadamente 11 gramas. Então, sua armadura pesava aproximadamente 55 quilos. Apenas vestir essa armadura já seria um desafio para um homem comum. Mas, para Golias, era uma segunda pele, oferecendo proteção substancial contra as armas de seus adversários. Além disso, Golias usava protetores de canela de bronze em suas pernas, que não só protegiam, mas também intimidavam seus oponentes. Entre seus ombros, ele carregava uma lança de bronze, cujo cabo era comparado a um feixe de tecelão. Esta comparação destaca a espessura e robustez da lança, indicando que não era uma arma comum. A cabeça de sua lança pesava 600 ciclos de ferro, o que corresponde a cerca de 6 quilos e 600 gramas. Esta arma, tão pesada, exigia uma força descomunal para ser manejada, ainda mais em combate. Golias também tinha um porta-escudo, um soldado dedicado a carregar um escudo gigantesco à sua frente. Este escudo, provavelmente de tamanho quase humano, servia para oferecer proteção adicional contra ataques inimigos. Este porta-escudo não era apenas um assistente, mas uma parte essencial da estratégia defensiva de Golias, destacando o nível de preparação e recursos dedicados à sua proteção. Visualize Golias, vestido em sua cota de malha reluzente, com anéis de bronze sobrepostos que cobriam seu corpo desde os ombros até os joelhos. Esta armadura não era apenas uma peça de equipamento, mas uma demonstração de poder e riqueza, reforçando sua imagem de invencibilidade. Cada movimento de Golias, refletido na luz do sol, teria sido uma visão aterradora para qualquer adversário. Pense na cena. Um guerreiro de quase 3 metros de altura, coberto de bronze, com uma lança enorme e um escudo à frente, marchando confiantemente no campo de batalha. Cada passo ressoaria com o som metálico de sua armadura, um constante lembrete de sua presença poderosa. Os filisteus, observando seu campeão, sentiriam um aumento na moral, acreditando que ninguém poderia derrotar tal gigante. Golias era mais do que um soldado. Ele era um símbolo de força e superioridade dos filisteus. Seu tamanho, armadura e arsenal eram cuidadosamente escolhidos para garantir que qualquer um que o enfrentasse soubesse imediatamente a desvantagem que tinha. Ao observar Golias, os israelitas se viam diante de um desafio aparentemente insuperável, um verdadeiro teste de fé e coragem. Golias não era apenas um guerreiro imponente.
Ele também era um estrategista que compreendia o impacto psicológico de sua presença. Ele se posicionava diante das fileiras dos israelitas, expondo sua estatura colossal e sua armadura brilhante, e lançava um desafio que reverberava tanto física quanto emocionalmente. Golias se levantava e gritava para as fileiras de Israel: "Por que vocês vieram se alinhar para a batalha? Não sou eu o filisteu e vocês não são servos de Saul? Escolham um homem para vocês e que ele desça até mim." 1 Samuel 17, 8. A proposta de Golias era direta e carregava uma estratégia comum na antiga civilização oriental, conhecida como combate representativo. Em vez de envolver todos os soldados em uma guerra sangrenta e prolongada, a batalha seria decidida por um duelo entre campeões representando cada lado. Golias representava as forças filisteias, e quem quer que Israel escolhesse representaria as forças israelitas. Ele continuava: "Se ele puder lutar comigo e me matar, então nos tornaremos seus servos. Mas se eu prevalecer contra ele e matá-lo, então vocês se tornarão nossos servos e nos servirão." 1 Samuel 17, 9. Este tipo de combate não era apenas uma questão de força física, mas também de moral e coragem. Golias era um veterano de batalhas, e ele sabia que sua mera presença poderia abalar o espírito de seus adversários. Ele confiava não apenas em sua força, mas também no impacto psicológico de seu desafio. Ao propor este duelo, ele se posicionava como o invencível campeão dos filisteus, convencido de que nenhum israelita teria coragem suficiente para enfrentá-lo. A proposta de Golias não era apenas uma oferta, era uma provocação calculada para incitar medo e hesitação entre os israelitas. O desafio de Golias era mais do que uma simples oferta de combate, era uma demonstração de superioridade. Ele não apenas desafiava os israelitas, mas também os ridicularizava, insinuando que nenhum deles era corajoso ou forte o suficiente para enfrentá-lo. Golias fazia questão de enfatizar sua posição de poder e invencibilidade. Este desafio era repetido incessantemente por Golias durante 40 dias, 2 vezes por dia, de manhã e à noite. 1 Samuel 17, 16. A insistência do gigante tinha um propósito claro: minar continuamente a moral dos israelitas, lembrando-os diariamente de sua aparente inferioridade. Durante esses 40 dias, a figura imponente de Golias se tornava um pesadelo constante para os israelitas. Cada manhã e cada noite, ele saía do acampamento dos filisteus e se posicionava diante do exército de Israel, gritando seu desafio e zombando de sua falta de resposta. O som de sua voz ecoava pelo vale, reforçando a sensação de desesperança entre os israelitas. A cada dia que passava sem que alguém aceitasse o desafio, a confiança de Golias crescia, enquanto a moral dos israelitas despencava. A proposta de Golias não era apenas uma batalha física, mas também um jogo psicológico. Ele sabia que, ao repetir seu desafio diariamente, criaria uma atmosfera de medo e dúvida entre os soldados de Israel. Eles começariam a questionar suas próprias habilidades e a força de seu exército. A presença de Golias se tornava um símbolo de invencibilidade filisteia e uma prova da suposta fraqueza dos israelitas. Enquanto Golias continuava com seu desafio, a situação no campo israelita se tornava cada vez mais desesperadora. Os soldados começavam a se perguntar se havia algum homem em Israel capaz de enfrentar esse gigante. A proposta de combate representativo de Golias, embora fosse uma tradição da época, tomava proporções épicas devido à sua estatura e presença intimidadora.
O desafio de Golias não era apenas uma questão de força bruta, mas também um teste de coragem, fé e resiliência. A repetição constante do desafio por 40 dias destacava a determinação de Golias e sua confiança inabalável em sua própria superioridade. Para os israelitas, cada dia que passava sem uma resposta ao desafio era uma marca de vergonha e humilhação. Eles estavam presos em um ciclo de medo e incerteza, incapazes de encontrar alguém que pudesse igualar a força e a bravura de Golias. Enquanto Golias lançava seu desafio diário nas montanhas de Judá, perto da pequena cidade de Belém, vivia um jovem chamado David. David era o filho mais novo de Jesse, e por ser o mais novo, suas responsabilidades eram cuidar das ovelhas de seu pai. Ele passava seus dias nos campos, pastoreando o rebanho, longe dos conflitos e das preocupações dos homens mais velhos que serviam no exército de Israel. Sua vida era tranquila e simples, centrada nas tarefas diárias de cuidar dos animais, protegê-los de predadores e garantir que estivessem bem alimentados. Naquela época, David era jovem demais para se juntar ao exército de Israel. Seus 3 irmãos mais velhos, Eliabe, Abinadab e Samá, estavam servindo sob o comando do rei Saul. Jesse, o pai de David, estava naturalmente preocupado com a segurança de seus filhos mais velhos. A guerra contra os filisteus era um constante motivo de preocupação, especialmente porque Jesse era um homem idoso e não podia ir pessoalmente verificar a situação de seus filhos no campo de batalha. Certo dia, Jesse decidiu enviar David em uma missão especial. Ele queria que seu filho mais novo levasse provisões para os irmãos que estavam no campo de batalha e trouxesse notícias de como estavam. David, preciso que você faça uma tarefa para mim, disse Jesse. Pegue para seus irmãos uma efa deste grão torrado e estes 10 pães e corra rapidamente para o acampamento de seus irmãos. Leve também estes 10 pedaços de queijo para o comandante da unidade. Veja como seus irmãos estão e traga notícias deles. 1 Samuel 17, 18. David, sempre obediente ao seu pai, levantou-se cedo pela manhã. Ele deixou o rebanho sob os cuidados de outro pastor, pegou os suprimentos que Jesse havia preparado e partiu em direção ao acampamento de Israel. A jornada era longa e cansativa, atravessando montanhas e vales, mas David estava determinado a cumprir a missão dada por seu pai. Ao chegar ao acampamento, ele encontrou o exército de Israel saindo em formação de batalha, gritando o grito de guerra. 1 Samuel 17, 20. Ao se aproximar das bordas do acampamento israelita, David notou a agitação das tropas se preparando para a batalha. Ele ouviu o grito de guerra ecoando pelo vale e ficou curioso para saber mais sobre o que estava acontecendo. Deixando sua bagagem aos cuidados do responsável pela bagagem, David correu para a linha de frente para encontrar seus irmãos. Ele queria ver como eles estavam e entregar as provisões que havia trazido. Enquanto David conversava com seus irmãos, o campeão filisteu, Golias de Gate, apareceu novamente no campo de batalha, repetindo seu desafio usual. Dessa vez, David estava presente e ouviu as palavras de Golias pela primeira vez. 1 Samuel 17, 23. Imagine a cena. David, um jovem pastor de estatura mediana, sem experiência em combate, ouvindo pela primeira vez as ameaças de um gigante imenso, coberto de armadura, desafiando todo o exército de Israel e zombando de seu Deus. Golias estava se aproximando e todos ao redor de David começaram a recuar com medo. Os homens de Israel, ao verem o gigante, fugiram dele, apavorados. 1 Samuel 17, 24.
David, no entanto, ficou perplexo com a reação dos soldados israelitas. Ele nunca tinha visto ou ouvido falar do desafio de Golias antes. Para ele, a presença do gigante era nova, mas a reação de seus compatriotas o surpreendeu ainda mais. Enquanto olhava para o campo de batalha, David viu um homem gigantesco, coberto de armadura, gritando insultos e desafiando o exército de Israel. Golias não apenas desafiava os soldados, mas também insultava e amaldiçoava o Deus de Israel. David ficou enfurecido com isso. Ele não podia entender como um homem, por maior que fosse, ousava desafiar o Deus vivo e insultar seu povo. Este era o 41º dia que Golias fazia seu desafio. Mas era a primeira vez que David ouvia isso. David perguntou aos homens que estavam ao seu redor: o que será feito pelo homem que matar este filisteu e remover a desonra de seu insulto de Israel? Pois quem é este filisteu incircunciso que ele insultou e desafiou os exércitos do Deus vivo? 1 Samuel 17, 26. Os soldados responderam, explicando que o rei Saul prometera grandes riquezas ao homem que derrotasse Golias, além de dar sua filha em casamento e isentar a família desse homem de impostos em Israel. 1 Samuel 17, 25. As palavras de Davi logo chegaram aos ouvidos do rei Saul, que pediu para ver o jovem pastor. Davi foi levado à presença de Saul e, sem hesitar, disse: que nenhum homem perca a coragem por causa dele. Golias, seu servo, sairá e lutará com este filisteu. 1 Samuel 17, 32. Saul, olhando para o jovem, respondeu com ceticismo: você não é capaz de ir contra este filisteu para lutar com ele, pois você é apenas um jovem e ele tem sido um guerreiro desde a sua juventude. 1 Samuel 17, 33. David, porém, não se deixou abater. Ele contou a Saul suas experiências como pastor, enfrentando leões e ursos para proteger o rebanho de seu pai. Seu servo cuidava das ovelhas de seu pai quando um leão ou um urso veio e levou um cordeiro do rebanho. Eu saí atrás dele, ataquei-o e resgatei o cordeiro de sua boca. E quando ele se levantou contra mim, eu o segurei pelos bigodes e o golpeei e o matei. Seu servo matou tanto o leão quanto o urso, e este filisteu incircunciso será como um deles, pois ele insultou e desafiou os exércitos do Deus vivo. 1 Samuel 17, 34, 36. Davi continuou com uma fé inabalável. O Senhor que me resgatou das garras do leão e das garras do urso, ele me resgatará das mãos deste filisteu. 1 Samuel 17, 37. Impressionado com a coragem e a fé de Davi, Saul disse: vá, e que o Senhor esteja com você. 1 Samuel 17, 37. Então, Saul vestiu Davi com suas próprias vestimentas, colocou um capacete de bronze em sua cabeça e uma couraça de malha sobre ele. Davi prendeu a espada sobre a armadura e tentou andar, mas não conseguiu, pois não estava acostumado com aquele peso e restrição. 1 Samuel 17, 38, 39. Davi disse a Saul: não posso ir com estas, pois não estou acostumado com elas. 1 Samuel 17, 39. Então ele tirou a armadura, pegou seu cajado de pastor na mão e escolheu 5 pedras lisas do riacho. Colocou as pedras em seu bolso de pastor, também conhecido como sua bolsa de pastor, e, com sua funda na mão, aproximou-se do campo de batalha. 1 Samuel 17, 40. Davi estava agora vestido em sua simples indumentária de pastor, equipado apenas com suas ferramentas mais familiares, a funda e o cajado. Enquanto avançava para enfrentar Golias, a coragem e a fé de Davi brilhavam mais intensamente do que qualquer armadura de bronze poderia jamais fazer.
David, com sua fé inabalável e coragem incomum, estava determinado a enfrentar Golias. Enquanto estava no acampamento dos israelitas, ele testemunhou a reação dos soldados ao desafio do gigante. O campo de batalha, que deveria ser um lugar de bravura e determinação, estava repleto de medo e incerteza. David, ao ver isso, não pôde conter sua indignação. Ele se aproximou dos homens que estavam ao seu redor e perguntou: "O que será feito pelo homem que matar este filisteu e remover a desonra de Israel? Pois quem é este filisteu incircunciso que ele insultou e desafiou os exércitos do Deus vivo?" 1 Samuel 17, 26. Os soldados, um tanto surpresos pela pergunta de um jovem pastor, explicaram a ele que o rei Saul prometera grandes recompensas para quem derrotasse Golias. O vencedor receberia riquezas, a mão da filha do rei em casamento e isenção de impostos para toda a sua família. 1 Samuel 17, 25. Essas promessas, embora grandiosas, não eram o que motivava David. Sua verdadeira motivação era a defesa da honra de Israel e do Deus vivo, que Golias ousava insultar. As palavras de David logo chegaram aos ouvidos do rei Saul. Saul, talvez intrigado pela ousadia do jovem, pediu para vê-lo. Quando David foi levado à presença de Saul, ele não hesitou. "Que ninguém perca a coragem por causa dele", disse David. "Seu servo irá e lutará contra este filisteu." 1 Samuel 17, 32. Saul, ao ver a determinação nos olhos de David, inicialmente expressou ceticismo. "Você não pode ir lutar contra este filisteu. Você é apenas um jovem, e ele tem sido um guerreiro desde a juventude." 1 Samuel 17, 33. David, com uma confiança que só podia vir de sua fé em Deus, começou a contar a Saul sobre suas experiências como pastor. Ele explicou como havia enfrentado e matado leões e ursos para proteger o rebanho de seu pai. Quando um leão ou um urso vinha e levava um cordeiro do rebanho, eu ia atrás dele, o atacava e resgatava o cordeiro de sua boca. Quando ele se voltava contra mim, eu o segurava pela juba, o golpeava e o matava. 1 Samuel 17, 34, 35. David continuou, afirmando que Golias não era diferente desses predadores. "Este filisteu incircunciso será como um deles, porque desafiou os exércitos do Deus vivo." 1 Samuel 17, 36. A confiança de Davi impressionou Saul. Ele viu algo no jovem pastor que nenhum outro homem do seu exército parecia possuir. Uma fé inabalável no poder de Deus e uma coragem que não se baseava em força física ou armadura, mas na convicção de que o Senhor estava com ele. "O Senhor, que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará das mãos deste filisteu", declarou David. 1 Samuel 17, 37. Diante dessa fé e coragem, Saul disse a David: "Vá, e que o Senhor esteja com você." 1 Samuel 17, 37. No entanto, o rei não podia deixar Davi partir sem alguma forma de proteção. Ele vestiu Davi com suas próprias vestes de batalha, colocando um capacete de bronze em sua cabeça e uma couraça de malha sobre seu corpo. Davi tentou andar com a armadura, mas logo percebeu que não estava acostumado com aquele peso e restrição. "Não posso ir com isto", disse ele a Saul, "porque não estou acostumado." 1 Samuel 17, 39. Davi então tirou a armadura de Saul. Em vez disso, ele escolheu confiar nas ferramentas que conhecia melhor. Pegou o seu cajado de pastor, um símbolo de sua vida simples e de sua fé. Desceu até o riacho próximo e escolheu 5 pedras lisas, colocando-as em sua bolsa de pastor. Com sua funda na mão, ele estava pronto para enfrentar Golias. 1 Samuel 17, 40. Enquanto Davi se preparava para o confronto, sua determinação não vacilou.
Ele se aproximou do campo de batalha onde Golias aguardava. O gigante filisteu, ao ver Davi se aproximar, começou a zombar dele. Golias ficou indignado ao perceber que Israel enviara um jovem, sem armadura e armado apenas com uma funda e algumas pedras para enfrentá-lo. "Sou eu um cão, para que você venha a mim com cajados?" gritou Golias, amaldiçoando Davi pelos deuses dos filisteus. 1 Samuel 17:43. Golias continuou a ridicularizar Davi, prometendo dar sua carne às aves do céu e às bestas do campo. 1 Samuel 17:44. Mas Davi não se intimidou. Ele respondeu ao gigante com palavras que ecoariam pela história. "Você vem contra mim com espada, lança e dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você insultou. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, e eu te ferirei e cortarei a tua cabeça. Hoje mesmo darei os cadáveres do exército filisteu às aves do céu e aos animais selvagens, e toda a terra saberá que há Deus em Israel." 1 Samuel 17:45-46. Davi, armado apenas com sua fé e sua funda, estava agora pronto para enfrentar o gigante. Ele avançou para o campo de batalha a cada passo, refletindo sua coragem e convicção inabaláveis. Golias, vendo a determinação nos olhos de Davi, preparou-se para o combate, sem saber que enfrentaria não apenas um jovem pastor, mas o poder do Deus vivo que o acompanhava. Davi, o jovem pastor, avançava em direção ao campo de batalha com uma confiança que só podia vir de sua fé inabalável em Deus. Ele estava armado apenas com sua funda e 5 pedras lisas que havia escolhido no riacho. Do outro lado, Golias, o gigante filisteu, observava a aproximação de Davi com um misto de desdém e fúria. Golias estava coberto com sua armadura reluzente, uma visão imponente que havia paralisado de medo muitos dos soldados israelitas. Golias, ao ver Davi, ficou ultrajado. Como poderiam os israelitas enviar um garoto sem armadura e armado apenas com um cajado e uma funda para enfrentá-lo? O gigante zombou de Davi, gritando: "Sou eu um cão, para que você venha a mim com cajados?" 1 Samuel 17:43. Ele amaldiçoou Davi pelos deuses dos filisteus e prometeu: "Venha até mim, e darei sua carne às aves do céu e às bestas do campo." 1 Samuel 17:44. Mas Davi não se intimidou com as palavras de Golias. Ele respondeu com uma firmeza e uma fé que reverberaram pelo campo de batalha: "Você vem contra mim com espada, lança e dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você insultou. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, e eu te ferirei e cortarei a tua cabeça. Hoje mesmo darei os cadáveres do exército filisteu às aves do céu e aos animais selvagens, e toda a terra saberá que há um Deus em Israel." 1 Samuel 17:45-46. As palavras de Davi ressoaram com uma confiança que vinha de sua fé em Deus. Ele não se via apenas como um jovem pastor, mas como um servo do Deus vivo, armado com a força que só a fé pode proporcionar. Golias, sem saber o que estava por vir, avançou em direção a Davi. O campo de batalha estava tenso, com cada soldado israelita e filisteu observando atentamente, sabendo que o destino de suas nações dependia deste confronto. Davi, ao ver Golias se aproximando, não hesitou. Ele correu rapidamente para de batalha, aproximando-se do gigante com uma determinação inabalável. Com movimentos ágeis e precisos, David colocou a mão em sua bolsa de pastor e pegou uma das 5 pedras lisas. Colocou a pedra na funda e, com um movimento fluido e preciso, lançou a pedra em direção ao gigante.
A pedra voou pelo ar com uma velocidade incrível e atingiu Golias diretamente na testa. A força do impacto foi tão grande que a pedra penetrou na testa do gigante, fazendo-o cair com o rosto no chão, completamente atordoado e incapacitado. O campo de batalha ficou em silêncio por um momento, enquanto todos processavam o que acabara de acontecer. E David, sem perder tempo, correu em direção a Golias, puxou a espada do próprio gigante de sua bainha e, com um golpe decisivo, cortou a cabeça de Golias, encerrando de uma vez por todas a ameaça que ele representava. 1 Samuel 17, 48, 51. Os filisteus, ao verem seu campeão caído e decapitado, entraram em pânico. A confiança que tinham em sua invencibilidade foi destruída em um instante. Eles começaram a fugir, e os soldados israelitas, agora revitalizados pela vitória de David, deram um grito de guerra e perseguiram os filisteus. A batalha se transformou em uma grande vitória para Israel, com os filisteus sendo perseguidos até as portas de Ecrom e os campos de batalha cobertos com seus mortos e feridos. Os israelitas, ao voltarem da perseguição, saquearam o acampamento filisteu, celebrando a vitória que Deus lhes concedera através do jovem pastor. David, ainda segurando a cabeça de Golias, levou-a a Jerusalém, um troféu que simbolizava não apenas sua vitória, mas a vitória do Deus de Israel sobre os inimigos de seu povo. 1 Samuel 17:54. O feito de Davi rapidamente se tornou lendário. Ele era agora mais do que um pastor. Era o campeão de Israel, o herói que havia derrotado o gigante. Seu nome foi falado com reverência e admiração em todas as partes do reino. David havia demonstrado que a verdadeira força não vem de armas ou armaduras, mas da fé e da coragem que vem de confiar em Deus. Com Golias derrotado e os filisteus em fuga, a batalha estava vencida. David, com sua funda e uma pedra, havia mudado o curso da história para Israel. A vitória de Davi sobre Golias não foi apenas um triunfo pessoal, mas um evento que transformou o destino de Israel. O campo de batalha, que momentos antes estava cheio de tensão e medo, agora era palco de celebração e ação decisiva. Após a queda de Golias, os filisteus, tomados pelo pânico, começaram a fugir em desordem. A visão de seu campeão morto, decapitado por um jovem pastor, quebrou a moral das tropas inimigas, espalhando o caos entre eles. Os israelitas, revitalizados pela vitória inesperada e milagrosa, levantaram um grito de guerra. Os homens de Israel e Judá se levantaram com um clamor de vitória e perseguiram os filisteus até as entradas de Gate e Ecrom. Durante a perseguição, muitos filisteus foram derrubados ao longo do caminho para Saaraim até Gate e Ecrom. 1 Samuel 17:52. O campo de batalha se estendia agora por uma vasta área, coberta pelos corpos dos filisteus caídos. Os soldados israelitas, que antes estavam paralisados de medo, agora eram tomados por uma coragem renovada. A presença de Golias não era mais uma ameaça, e isso deu-lhes a confiança necessária para avançar com determinação. Eles seguiram os filisteus de perto, garantindo que nenhum deles escapasse impune. Cada passo na perseguição era uma retribuição pelo terror que Golias havia causado durante 40 dias. Após a perseguição, os israelitas voltaram ao campo de batalha e saquearam o acampamento dos filisteus. Os despojos incluíam armas, armaduras e provisões, fortalecendo ainda mais o exército de Israel. Essa pilhagem não apenas recompensou os soldados, mas também simbolizou a completa vitória sobre os filisteus.
O acampamento, que antes era uma base de operações para o inimigo, agora estava sob controle israelita, e suas riquezas foram transferidas para as mãos dos vencedores. David, por sua vez, não se contentou apenas com a vitória imediata. Ele tinha um objetivo claro em mente: levar a cabeça de Golias a Jerusalém. Esta ação tinha um significado profundo. Carregar a cabeça do gigante era um símbolo de vitória e um troféu que mostrava a todos que o Deus de Israel havia prevalecido sobre os deuses dos filisteus. David trouxe a cabeça do filisteu a Jerusalém e colocou as armas de Golias em sua própria tenda, marcando o fim de um capítulo e o começo de outro em sua vida. 1 Samuel 17:54. A notícia da vitória rapidamente se espalhou por toda a nação. Em cada cidade e aldeia, as pessoas falavam do jovem pastor que derrotou o gigante. Davi se tornou uma lenda viva, um símbolo de fé e coragem. Sua história inspirou muitos, mostrando que a fé em Deus e a coragem para agir podem superar até os maiores obstáculos. O impacto da vitória de David foi sentido não apenas no campo de batalha, mas também nos corações e mentes do povo de Israel. Eles viram que Deus estava com eles e que, com fé, poderiam superar qualquer desafio. A presença de Golias, que havia sido um símbolo de medo, agora se transformava em um símbolo de vitória divina. Para o rei Saul, a vitória trouxe um misto de alívio e preocupação. Ele havia prometido grandes recompensas a quem derrotasse Golias, e agora tinha que cumprir essas promessas. David foi chamado à presença do rei, e Saul perguntou: "De quem és filho, jovem?" Davi respondeu: "Sou filho de teu servo Jessé, o belemita." 1 Samuel 17:58. A simplicidade e humildade de David, mesmo após uma vitória tão grandiosa, impressionaram a todos ao redor. Saul, cumprindo sua promessa, começou a honrar David. Ele foi levado ao palácio e apresentado à corte. A filha de Saul, Mical, foi prometida a David em casamento, e a família de Jessé foi isenta de impostos, conforme o rei havia prometido. Essas recompensas não só elevaram o status de David, mas também reforçaram sua posição como um herói nacional. David agora era um membro da corte real, mas seu coração ainda era o de um pastor, guiado por sua fé em Deus. Ele não se deixou levar pelo orgulho ou pela vaidade. Sua humildade continuava a brilhar, mesmo em meio às honras e adulações. Sua vitória sobre Golias não era apenas um triunfo pessoal, mas um testemunho do poder de Deus e da importância da fé e da coragem. A nação de Israel, fortalecida por essa vitória, estava pronta para enfrentar novos desafios, com David emergindo como um líder destinado a grandes feitos. A vitória de David sobre Golias não apenas marcou um ponto de virada na história de Israel, mas também despertou um interesse renovado nas origens e na natureza do gigante filisteu. Golias era mais do que um simples guerreiro. Ele representava uma ligação misteriosa e intrigante com antigas raças de gigantes mencionadas nas Escrituras. Entre os estudiosos e os curiosos, a discussão sobre Golias frequentemente levava a uma exploração sobre os Nefilins e os Refaíns. Os Nefilins são mencionados pela primeira vez na Bíblia em Gênesis 6, 1-4, onde são descritos como os filhos de Deus e das filhas dos homens. Estes seres eram conhecidos por sua grande estatura e poder. A palavra Nefilim é frequentemente traduzida como gigantes, mas seu significado literal é caídos. Há muita especulação sobre a verdadeira natureza desses seres, com algumas interpretações sugerindo que eles eram descendentes de anjos caídos que se uniram com mulheres humanas. Golias, o gigante de Gate, é frequentemente considerado um descendente dessa antiga linhagem.
A cidade de Gate era conhecida por ser um refúgio para gigantes, um lugar onde a herança dos Nefilins e dos Refaíns persistia. Os Refaíns, mencionados quase 20 vezes na Bíblia, eram uma raça de gigantes que habitavam a região antes e depois do dilúvio de Noé. Eles são descritos em Deuteronômio 2:11 e 20:21 como uma raça poderosa, exterminada em grande parte pelo exército israelita durante suas conquistas. Em Deuteronômio 3:11, encontramos a descrição de Og, o rei de Bazã, que era um dos últimos remanescentes dos Refaíns. Sua cama de ferro media cerca de 4 metros de comprimento e quase 2 metros de largura, indicando sua enorme estatura. Este detalhe sobre Og reforça a ideia de que Golias e outros gigantes de Gate poderiam ter sido descendentes diretos dessa linhagem. A associação de Golias com os Nefilins e Refaíns não é apenas uma curiosidade histórica, mas também uma reflexão sobre a persistência das linhagens de gigantes no Antigo Oriente Médio. Muitos estudiosos acreditam que os filisteus, povo ao qual Golias pertencia, vieram de um grupo conhecido como os Anaquins, outra tribo de gigantes mencionada na Bíblia. A cidade de Gate era um centro significativo para os Anaquins, e a presença de Golias como seu campeão reforçava a ideia de que ele pertencia a uma linhagem de guerreiros formidáveis. O background familiar de Golias pode ser traçado de uma maneira que sugere um padrão genético chamado herança autossômica dominante. Esse padrão genético pode levar a condições como a acromegalia familiar ou o gigantismo, que resultam em uma estatura extremamente alta. Além de Golias, outros membros de sua família também eram conhecidos por sua estatura e força impressionantes. A Bíblia menciona 4 irmãos de Golias, Lame, Saf, Isbibenob e um quarto gigante não nomeado que tinha 6 dedos em cada mão e 6 dedos em cada pé. Cada um desses irmãos possuía habilidades e características que os tornavam temíveis guerreiros. Em 2 Samuel 21:19, lemos sobre Elianã, filho de Jari-Oregim, que matou Lami, irmão de Golias. A lança de Lami era descrita como sendo tão grande quanto um feixe de tecelão, enfatizando a força e o poder que ele possuía. Saf, outro irmão de Golias, é mencionado em 2 Samuel 21:18 como sendo derrotado por Sibecai, o Husatita, um dos guerreiros de elite de David. Isbibenob, um dos descendentes do gigante, tentou matar Davi durante uma batalha, mas foi morto por Abissai, filho de Zeruia, e Samuel 21:16-17. Este confronto destaca a contínua ameaça que os gigantes representavam para Israel, mesmo após a morte de Golias. A coragem e a habilidade dos guerreiros israelitas, inspiradas pelo exemplo de David, foram cruciais para derrotar esses formidáveis adversários. O quarto irmão de Golias, o gigante com 6 dedos em cada mão e pé, é mencionado em 1 Crônicas 26:7. Ele também foi morto por Jonatas, sobrinho de David, durante uma batalha em Gate. A presença desses gigantes, todos relacionados a Golias, reforça a ideia de que eles pertenciam a uma linhagem de guerreiros geneticamente predispostos a grande estatura e força. Os Nefilins, os Refaíns, os Anaquins e outras raças de gigantes na Bíblia não eram apenas figuras mitológicas, mas também desempenhavam papéis significativos nas narrativas de fé e poder. Eles eram frequentemente vistos como inimigos do povo de Deus, representando desafios e testes de fé para os israelitas. A derrota desses gigantes, portanto, simbolizava mais do que apenas uma vitória militar. Era uma confirmação do poder de Deus e da fé inabalável dos seus seguidores.
Golias e seus irmãos não foram apenas inimigos formidáveis, mas também símbolos dos obstáculos aparentemente insuperáveis que o povo de Deus teve que enfrentar ao longo da história. Cada vitória sobre esses gigantes servia como um lembrete de que, com fé e coragem, até os desafios mais assustadores podiam ser superados. A história de Golias e seus irmãos continua a fascinar e inspirar, não apenas pela sua dimensão física, mas também pelo que representam em termos de fé e perseverança. Ao estudar esses gigantes, somos lembrados de que a verdadeira força não reside na estatura física, mas na fé e na coragem de enfrentar e superar os desafios, confiando no poder de Deus. Nos dias que seguiram a espetacular vitória de Davi sobre Golias, os filisteus, ainda atordoados pela derrota de seu campeão, continuaram a se envolver em conflitos com os israelitas. A presença de gigantes entre os filisteus não era um evento isolado, e a Bíblia registra várias outras batalhas em que os israelitas enfrentaram descendentes dessas raças gigantes. Esses confrontos, que ocorreram em diferentes períodos, demonstram a persistência da ameaça dos gigantes e a contínua coragem dos guerreiros israelitas em enfrentá-los. Um desses gigantes era Isbi-Benob, um descendente de Rafaim, uma tribo de gigantes. Durante uma das batalhas subsequentes contra os filisteus, Isbi-Benob viu uma oportunidade de matar David, que já era rei e líder experiente. David, que havia liderado inúmeras batalhas, estava exausto. Aproveitando-se da fraqueza momentânea de David, Isbi-Benob, armado com uma lança cujo peso de 300 ciclos de bronze, aproximadamente 3,3 kg, avançou com a intenção de matá-lo. No entanto, Abisai, filho de Zeruia, veio rapidamente em auxílio de David e matou o gigante, salvando a vida de seu rei. 2 Samuel 21, 16, 17. Este ato heróico de Abisai não só salvou David, mas também reforçou a importância da lealdade e da proteção ao líder ungido por Deus. Outro confronto significativo com gigantes ocorreu em Gob, onde um guerreiro filisteu conhecido como Saf, também um descendente dos Refaíns, enfrentou os israelitas. Saf era um guerreiro temível, mas foi morto por Sibecai, o Rusatita, um dos guerreiros de elite de Davides. 2 Samuel 21, 18. A morte de Saf por Sibecai é mais uma prova da coragem e habilidade dos guerreiros de Israel, que não recuavam diante de adversários fisicamente superiores. Um dos irmãos de Golias, Lami, é mencionado em 1 Crônicas 25. Durante uma batalha com os filisteus, Elianã, filho de Jari-Oregim, o belemita, matou Lami. Lami era famoso por sua lança, cujo cabo era comparado a um feixe de tecelão, enfatizando sua robustez e o poder que ele possuía. A morte de Lami por Elhanã reforça o padrão de coragem e força demonstrado pelos guerreiros israelitas ao enfrentarem esses gigantes que eram temidos por todos. Outra figura notável entre os gigantes filisteus era um guerreiro sem nome que possuía uma característica física peculiar. Ele tinha 6 dedos em cada mão e 6 dedos em cada pé, totalizando 24 dedos. 1 Crônicas 26. Este gigante também enfrentou os israelitas em uma batalha em Gate. Jonatas, sobrinho de David, filho de Simeia, matou este gigante, mostrando que a coragem e a habilidade em combate eram qualidades que se estendiam pela família de David. A presença contínua desses gigantes e os confrontos subsequentes com os israelitas destacam a natureza persistente das ameaças que o povo de Israel enfrentou ao longo de sua história.
Cada vitória sobre esses gigantes servia como um lembrete da proteção divina e da força que advinha da fé em Deus. Essas batalhas não eram meramente confrontos físicos, mas também simbolizavam a luta espiritual e a perseverança necessária para superar os desafios aparentemente insuperáveis. Os Nefilins e Refaíns, mencionados repetidamente na Bíblia, eram mais do que simples adversários. Eles representavam obstáculos enormes e intimidadores que testavam a fé e a coragem do povo de Deus. A derrota desses gigantes, liderada por figuras como Davi e seus guerreiros, servia como prova de que, com a ajuda de Deus, nada era impossível. As vitórias sobre esses gigantes confirmavam que a verdadeira força não estava na estatura física, mas na fé e na obediência a Deus. Além dos aspectos militares e físicos, essas histórias também fornecem uma rica tapeçaria de lições espirituais. Elas nos mostram que, independentemente do tamanho do desafio ou da força do inimigo, a fé em Deus e a coragem de enfrentar o que parece invencível podem levar à vitória. Os gigantes, com toda a sua estatura e poder, caíam diante daqueles que confiavam em Deus. Esses relatos também ressaltam a importância da liderança e da lealdade. David, mesmo quando exausto, era cercado por homens como Abissai, que estavam dispostos a arriscar suas vidas para protegê-lo. A lealdade de seus guerreiros e a determinação de lutar por seu rei e por seu Deus eram elementos cruciais para as vitórias de Israel. Os desafios apresentados pelos gigantes também serviam para fortalecer a fé do povo de Israel. Cada vitória aumentava a confiança do povo no poder de Deus e na liderança daqueles que ele havia escolhido. As histórias desses confrontos foram passadas de geração em geração, inspirando futuros guerreiros e líderes a confiar em Deus e a enfrentar corajosamente os desafios diante deles. Os relatos bíblicos dos gigantes e suas derrotas têm ressonado ao longo dos séculos, servindo como poderosas metáforas para os desafios que todos enfrentamos em nossas vidas. Eles nos lembram que, com fé, coragem e a ajuda de Deus, podemos superar qualquer obstáculo, por maior e mais intimidador que pareça. Os relatos bíblicos dos confrontos com gigantes, como Golias e seus irmãos, oferecem não apenas histórias épicas de batalhas e vitórias, mas também profundas reflexões teológicas que ressoam através dos tempos. A presença desses gigantes no texto bíblico serve como um poderoso símbolo das batalhas espirituais e dos desafios que o povo de Deus enfrenta. A primeira reflexão teológica importante é a natureza da fé e da confiança em Deus. David, um jovem pastor sem experiência em combate, confiou totalmente em Deus para enfrentar Golias. Sua fé inabalável é um exemplo clássico de que a verdadeira força não vem das armas ou da estatura física, mas da confiança no poder divino. Você vem contra mim com espada, lança e dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem você insultou. 1 Samuel 17:45. Esta declaração de David encapsula a essência da fé bíblica, a certeza de que Deus luta por aqueles que nele confiam. Outro aspecto crucial é a representação dos gigantes como metáforas para os desafios aparentemente insuperáveis que todos enfrentamos em nossas vidas. Na Bíblia, os gigantes são retratados como adversários poderosos, mas também como obstáculos que podem ser superados com a ajuda de Deus. Essa narrativa fornece esperança e encorajamento aos crentes, lembrando-os de que, independentemente da magnitude das dificuldades que enfrentam, a fé e a perseverança podem levar à vitória.
Assim como Davi derrotou Golias com uma simples funda e uma pedra, os crentes são chamados a confiar em Deus para superar seus próprios gigantes. A história dos gigantes também reflete a luta contínua entre o bem e o mal, entre a luz e as trevas. Os nefilins, refaíns e outros gigantes bíblicos são frequentemente associados a linhagens corrompidas e forças malignas. Ao derrotar esses gigantes, os israelitas não estavam apenas vencendo batalhas físicas, mas também afirmando a superioridade moral e espiritual do povo de Deus sobre as forças da escuridão. Cada vitória sobre os gigantes era uma reafirmação de que o poder de Deus triunfa sobre o mal, uma lição que se aplica tanto às batalhas físicas quanto às espirituais. A vitória de Davi sobre Golias e as subsequentes derrotas dos gigantes pelos guerreiros de Israel também ressaltam a importância da liderança corajosa e da obediência a Deus. David emergiu como um líder corajoso e fiel, cuja confiança em Deus inspirou toda a nação. Sua disposição de enfrentar Golias, quando todos os outros estavam paralisados de medo, demonstrou as qualidades de um verdadeiro líder: fé, coragem e disposição para agir. Essas qualidades são essenciais para qualquer líder que deseja guiar seu povo através de tempos difíceis e desafios formidáveis. Além disso, a lealdade e a camaradagem entre David e seus guerreiros refletem a importância da comunidade e do apoio mútuo na luta contra os desafios. Abissai, Sibecai, Elhanan e outros valentes de David não apenas lutaram ao lado dele, mas também arriscaram suas vidas para protegê-lo e garantir a vitória de Israel. Esta lealdade e espírito de equipe são fundamentais para a sobrevivência e o sucesso de qualquer comunidade enfrentando adversidades. Eles ilustram que, embora a fé individual seja crucial, o apoio da comunidade e a cooperação mútua são igualmente importantes. Os confrontos com os gigantes também servem como lembretes da justiça divina. As vitórias dos israelitas sobre esses gigantes foram vistas como julgamentos de Deus contra os povos que desafiavam sua autoridade e ameaçavam seu povo. Esses eventos mostravam que Deus estava ativamente envolvido na história humana, punindo os ímpios e protegendo os justos. A justiça divina, conforme revelada nessas histórias, serve como uma garantia de que, apesar das aparências, o bem prevalecerá sobre o mal. A presença dos gigantes e a necessidade de enfrentá-los também sublinham o tema da preparação e da prontidão espiritual. David não foi escolhido por acaso. Ele estava preparado. Desde jovem, ele havia desenvolvido habilidades e uma profunda confiança em Deus enquanto cuidava das ovelhas e enfrentava leões e ursos. Este preparo espiritual e físico o capacitou a enfrentar Golias com confiança. A lição aqui é clara: a preparação espiritual e a confiança em Deus são essenciais para enfrentar os desafios da vida. Deus usa nossas experiências e provações para nos preparar para futuras batalhas. Outra reflexão teológica surge da consideração sobre a identidade dos nefilins e refaíns. Eles são frequentemente vistos como símbolos do mal e da corrupção, representando os frutos das alianças impuras entre seres celestiais caídos e humanos. Essa interpretação da importância e dodá e força e que das dodá Refaíns, por parte dos israelitas, simboliza a erradicação do mal e a restauração da ordem divina.
Os confrontos com os gigantes, portanto, não são apenas histórias de batalhas, mas também lições teológicas profundas sobre fé, liderança, comunidade, justiça divina, preparação espiritual e pureza. Eles mostram que, através da fé em Deus, coragem e preparação, qualquer obstáculo pode ser superado. Essas histórias continuam a inspirar e a fortalecer a fé dos crentes, lembrando-os de que, com Deus ao seu lado, eles podem enfrentar e vencer qualquer desafio. Os gigantes na Bíblia são frequentemente retratados como inimigos do povo de Deus e são eventualmente derrotados. Sua existência servia como um desafio e um teste de fé para aqueles que confiam em Deus. Os irmãos de Golias representam os desafios recorrentes que as pessoas frequentemente enfrentam na vida. Assim como David e seus homens tiveram que confrontar múltiplos gigantes, nós também devemos estar preparados para enfrentar obstáculos recorrentes. A lição aqui é de resiliência e vigilância contínua, o poder da fé e da coragem. Assim como o triunfo de David sobre Golias, a derrota dos irmãos de Golias reitera o poder da fé e da coragem. Os homens de David, inspirados por sua vitória anterior, talvez tenham retirado da mesma fonte de fé e audácia para superar o que parecia ser desafios impossíveis. O legado de David consistia não apenas no que ele foi capaz de realizar, mas também no que ele foi capaz de deixar para trás, um povo pronto para vencer. As vitórias de David foram significativas não apenas para ele, mas também para aqueles que, através de seu ensino e exemplo, aprenderam a conquistar vitórias por si mesmos, pavimentando o caminho para o sucesso futuro de Salomão. O sucesso que estamos tendo agora não é apenas benéfico para nós no aqui e agora, mas também oferece algo valioso para as gerações futuras. Gênesis 6:1-4 cativa muitos leitores da Bíblia devido à identidade misteriosa tanto dos filhos de Deus quanto dos nefilins. Gênesis 6:1-7 relata que, quando a humanidade começou a multiplicar-se sobre a face da terra e filhas nasceram para eles, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram belas e tomaram para si esposas, quem eles escolheram. Então o Senhor disse: Meu espírito não permanecerá com o homem para sempre, porque ele também é carne. No entanto, seus dias serão de 120 anos. Os nefilins estavam na terra naqueles dias, e também depois, quando os filhos de Deus entraram nas filhas dos homens, e elas geraram filhos para eles. Esses eram os homens valentes que eram de antigamente, homens de renome. Então, o Senhor viu que a maldade do homem era grande sobre a terra, e que cada intenção dos pensamentos de seus corações era só maldade continuamente. Assim, o Senhor lamentou ter feito o homem na terra, e isso o entristeceu em seu coração. Então o Senhor disse: Vou apagar da face da terra o homem que criei, do homem aos animais, aos seres rastejantes e às aves do céu, pois estou arrependido de tê-los feito. Havia um problema com o casamento ímpio entre os filhos de Deus e as filhas dos homens durante esses dias de rápida expansão populacional, principalmente devido à longa expectativa de vida no mundo pré-dilúvio. A Bíblia diz que eles tomaram esposas para si mesmos, de todos os que escolheram. Podemos deduzir por que Satanás enviou seus anjos para se misturar com mulheres humanas. Diretamente ou indiretamente, Satanás tentou poluir o pool genético da humanidade com corrupção satânica, plantando algo que se assemelha a um patógeno genético para tornar a raça humana inapta para carregar a semente da mulher, o Messias prometido em Gênesis 3:15. E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua descendência e o seu descendente, ele te ferirá na cabeça e tu o ferirás no calcanhar.
O Salvador não poderia nascer de uma mãe possuída por demônios. Então, se Satanás pudesse infectar toda a raça, o libertador não poderia vir. Satanás estava à beira de triunfar. A humanidade havia se tornado tão corrupta que Deus resolveu começar de novo com Noé e seus filhos e confinar os demônios que haviam causado tal corrupção, garantindo que eles nunca pudessem repetir seus atos. Meu espírito não contenderá com o homem para sempre. Deus nunca quis que ficássemos presos em nossos caminhos teimosos e desafiadores para sempre. Isso mostra que nosso afastamento de Deus alcançou um estágio crítico, um ponto onde não podemos simplesmente voltar como se nada tivesse acontecido. A paciência de Deus não é infinita. Chegará um momento em que Ele decidirá que é o suficiente. É exatamente por isso que devemos anunciar hoje, não algum amanhã incerto, como o momento em que escolhemos responder ao chamado de Jesus. Não temos garantia alguma de que Deus nos procurará novamente em um dia diferente, ainda que os seus dias sejam de 120 anos. Isso é interessante, pois o dilúvio também ocorreu 120 anos após esse anúncio. Lemos então sobre gigantes na terra naqueles dias, referindo-se à prole antinatural da união entre os filhos de Deus e as filhas dos homens. No entanto, havia indivíduos de tamanho distintivo na terra, tanto antes quanto depois do dilúvio. Os que vieram antes do dilúvio eram notáveis devido ao elemento diabólico de sua paternidade. Eram os homens poderosos de outrora, homens de renome. A grande maldade do homem nos dias de Noé era que cada intenção dos pensamentos de seu coração era somente mal continuamente. Esta é uma afirmação poderosa, significando que nenhum aspecto da natureza humana estava livre do pecado. Uma afirmação mais enfática sobre a maldade do coração humano é dificilmente concebível. Jesus disse que, como foram os dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem, Mateus 24:37, ou seja, as condições do mundo antes da chegada de Jesus serão semelhantes às do mundo antes do dilúvio. Infelizmente, muitas pessoas ignoram essa passagem antes do nascimento de Cristo. E nos primeiros dias da Igreja, os crentes entendiam os filhos de Deus como seres espirituais ou anjos que se casaram com mulheres humanas e geraram descendentes enormes, chamados nefilins. Atualmente, essa interpretação não é tão comum porque as pessoas hoje frequentemente rejeitam explicações sobrenaturais. Embora muitos cristãos possam aceitar eventos bíblicos, como o nascimento milagroso e a ressurreição de Jesus, eles acham difícil acreditar no conceito de gigantes nascidos de humanos e espíritos. Gênesis 6:6 nos diz que o Senhor estava arrependido. Em algumas versões da Bíblia, o termo usado é arrepender-se. Profundo pesar ou um suspiro pesado. Quando lemos que o Senhor se arrependeu, significa que Deus está falando de uma maneira que podemos compreender, revelando suas emoções. Essa escritura sugere que o erro humano entristeceu profundamente Deus. Deus encarna o amor puro. Ele nos ama imensamente e anseia pelo nosso bem-estar. Nossos pecados o afligem profundamente e ele sente tristeza quando nos desviamos do caminho certo. Algumas das palavras mais comoventes na Bíblia são encontradas em Gênesis 6:6. E o Senhor lamentou ter feito o homem na terra, e isso o entristeceu no coração. Entristeceu a Deus que cada ser humano, exceto a família imediata de Noé, tivesse que ser destruído. Ele adorava os homens e mulheres que criou para serem como ele, aqueles que governariam a terra e refletiriam sua glória. Mas por que os homens de repente se tornaram tão violentos? Foi porque a linhagem piedosa se misturou com a linhagem ímpia, ou foi, pelo menos em parte?
porque a humanidade se misturou com seres espirituais. Eu gostaria de defender a última hipótese. Aqui estão os 3 principais pontos de vista sobre quem realmente eram os filhos de Deus. Primeiramente, alguns acreditam que eram anjos que caíram da graça. Em segundo lugar, outros argumentam que eram líderes humanos poderosos. Em terceiro lugar, há a opinião de que eram descendentes virtuosos de Sete, unindo-se em casamento com a linhagem pecaminosa de Caim. Os motivos que sustentam a crença convencional de que esses filhos de Deus eram seres celestiais que interagiram com mulheres humanas, resultando nos Nefilins, incluem um ponto significativo. O termo filhos de Deus consistentemente aponta para anjos no contexto do Antigo Testamento, o que respalda essa interpretação. Jó 1:6. Agora houve um dia quando os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, e Satanás também veio entre eles. Jó 2:1. Novamente houve um dia quando os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, e Satanás também veio apresentar-se perante o Senhor. Jó 38:7. Quando as estrelas da manhã cantavam juntas, e todos os filhos de Deus gritavam de alegria. Em todos esses casos, os filhos de Deus são seres angélicos, incluindo Satanás. As frases usadas em Jó sugerem que Gênesis 6 está se referindo a espíritos, anjos. Gênesis 6:1-2 contrasta os filhos de Deus com o homem, sugerindo que esses são seres não humanos. Kosuo Somasams, so Jesu Kanufake Joson, Isanchas nada saios acima das sois, tu seis otelicio huis 6 para 6:1. Diz que os homens começaram a se multiplicar e filhas nasceram para eles. A palavra hebraica para homem é o termo genérico para a humanidade, como usado em Gênesis 5. Os filhos de Deus são contrastados com o homem. Portanto, os filhos de Deus eram distintos do homem e se casaram com as filhas de toda a humanidade. Como resultado, os filhos de Deus devem ser seres não humanos de algum tipo. O contexto implica que os Nefilins eram a prole resultante de seres espirituais e humanos. Os Nefilins, ou caídos em Gênesis 6:4, são personalidades misteriosas, os homens poderosos que eram de outrora, os homens de renome. O texto não explica como os Nefilins chegaram. Os Nefilins estavam na terra naqueles dias e também depois, quando os filhos de Deus se uniram às filhas dos homens e tiveram filhos com elas. Ele apenas afirma. Mas por que os Nefilins são mencionados em Gênesis 6, ao lado do casamento interracial dos filhos de Deus e das filhas dos homens? Não está claro como esses homens poderosos de renome surgiram, se não foram o resultado do casamento interracial entre seres espirituais e humanos. Judas provavelmente entende Gênesis 6:1-4 como referência ao casamento interracial entre seres espirituais e humanos. O versículo 6 de Judas fala de anjos que não permaneceram na autoridade dada, mas abandonaram seu lar adequado. Se Judas não está aludindo a algum evento oculto, parece que ele está se referindo aos anjos que abandonaram o céu para morar na terra, conforme descrito em Gênesis 6:1-4. Esta perspectiva apoia a crença de longa data de que os filhos de Deus se envolveram com mulheres humanas, resultando no nascimento dos Nefilins. Embora esse conceito possa parecer estranho hoje, não é mais incomum do que o resto da realidade bíblica, que muitas vezes é mais bizarra do que qualquer conto, e o universo que Deus criou é muito diferente do nosso entendimento usual. Os filhos de Deus viram as filhas dos homens. É mais preciso ver os filhos de Deus como demônios, anjos em rebelião contra Deus ou homens unicamente possuídos por demônios e as filhas dos homens como mulheres humanas. O versículo 6 de Judas e os anjos que não mantiveram seu próprio domínio, mas abandonaram sua morada apropriada,
Esses ele manteve em restrições eternas sob a escuridão para o julgamento do grande dia. O versículo 6 de Judas também explica o que Deus fez com esses anjos maus. 1 Pedro 3, 19 e 20 nos informa que Jesus proclamou sua vitória na cruz sobre eles. Em 1 Pedro 3, 19 e 20, em que ele também foi e fez proclamação aos espíritos na prisão que uma vez foram desobedientes, quando a paciência de Deus continuava esperando nos dias de Noé, durante a construção da arca, na qual poucos, ou seja, 8 pessoas, foram trazidas em segurança através da água. Mas Noé encontrou graça aos olhos do Senhor, enquanto Deus ordenava que toda a terra fosse limpa dessa poluição. Ele encontrou um homem com quem começar novamente, Noé, que encontrou graça aos olhos do Senhor. Noé não ganhou graça, ele a encontrou. Ninguém merece graça, mas todos podemos encontrá-la. Era verdade então e é verdade hoje. Mas onde o pecado abundava, a graça superabundava ainda mais. Romanos 5:20. Deus chamou Noé para construir a arca. Noé era um homem justo, perfeito em suas gerações. Esta explicação sobre Noé, que é especial para ele, não apenas destaca a boa vida de Noé, mas também aponta que ele permaneceu intocado pelos planos malignos de Satanás, que tentou introduzir uma influência nociva na linhagem da raça humana. Podemos entender que Noé tinha um tipo de bondade que vem da fé, porque logo após o dilúvio acabar e ele sair da arca, a primeira coisa que fez foi fazer oferendas. Gênesis 8:20. Então Noé construiu um altar ao Senhor e tomou alguns de todos os tipos de animais limpos e alguns de todas as aves limpas e ofereceu holocaustos no altar. Noé gerou 3 filhos, Sem, Cam e Jafé. Os 3 filhos de Noé desempenharão um papel significativo no relato, e Deus os usará para reconstruir o resto da raça humana. Em vez de exterminar toda a raça, Deus preservou um remanescente. Parece que, após o dilúvio, os anjos caídos mais uma vez cometeram seus pecados, mas desta vez em uma escala muito menor em comparação com antes do dilúvio. Quando os israelitas retornaram a Moisés, após explorarem a terra de Canaã, trouxeram esta notícia. Eles relataram ter visto. No entanto, é mais provável que esses espiões tenham visto pessoas muito altas em Canaã e, por medo, pensaram erroneamente que eram os nefilins. Essa é uma chance de que, após o dilúvio, demônios tenham novamente entrado em uniões com mulheres humanas, dando origem a mais nefilins. Pode ser até que algumas características dos nefilins tenham sido herdadas através da linhagem de uma das noras de Noé. Independentemente disso, esses gigantes encontrados em Canaã foram conquistados pelos israelitas durante sua conquista, e não foi só nessa ocasião que os israelitas derrotaram esses gigantes, mas também mais tarde em sua história. Lembramos do dilúvio no tempo de Noé, quando Deus resgatou apenas 8 pessoas através da arca, 8 indivíduos justos que não foram contaminados pelos pecados de seres celestiais. Os anjos ofensores também foram lançados ao inferno e acorrentados nas trevas, de acordo com a história. Oremos, querido Senhor, nos reunimos diante de Ti, buscando entendimento e iluminação através de Tuas sagradas Escrituras, que nos abençoaste com essas palavras atemporais. Um guia para navegar as complexidades da vida e encontrar consolo em Tua sabedoria. À medida que mergulhamos em Teus ensinamentos, concede-nos a clareza de mente e a pureza de coração para captar sua verdadeira essência. Concede-nos a humildade para abordar Tuas palavras com reverência, reconhecendo a profundidade de seu significado e as lições que elas contêm para nós.
Ajuda-nos a deixar de lado nossas preconcepções e a abrir nossas mentes para receber Tua orientação divina sem preconceitos ou prejuízos. Que Tuas Escrituras sejam um farol de luz em nossas vidas, iluminando o caminho da retidão e nos conduzindo a uma conexão mais profunda contigo. Que cada palavra que lemos e contemplamos ressoe dentro de nós, agitando nossas almas e nos inspirando a viver de acordo com Tua vontade. Guia-nos, ó Senhor, em nossa busca por conhecimento e entendimento, ajudando-nos a discernir a verdade em meio às complexidades da interpretação e concedendo-nos o discernimento para distinguir entre Tua sabedoria divina e a loucura humana. Preencha nossos corações com amor e compaixão enquanto estudamos Tuas Escrituras, lembrando-nos sempre da importância da bondade e empatia para com os outros. Que Teus ensinamentos nos inspirem a ser instrumentos de Tua paz, espalhando amor e compreensão por onde formos. Concede-nos a força para aplicar as lições que aprendemos de Tua Escritura em nossas vidas diárias, transformando nossos pensamentos, palavras e ações para refletir Tua presença divina dentro de nós. Que Tuas palavras sejam uma fonte de conforto em tempos de provação, uma fonte de esperança em momentos de desespero e uma fonte de alegria em tempos de celebração. Abençoa nossa comunidade de buscadores, ó Senhor, enquanto caminhamos juntos em nossa busca por crescimento espiritual e entendimento. Ajuda-nos a apoiar e elevar uns aos outros, fomentando um espírito de unidade e cooperação enraizado em Teu amor. Finalmente, pedimos por Tua orientação e proteção contínua enquanto navegamos pelas complexidades da vida. Que Tuas Escrituras sirvam como uma âncora firme nas tempestades que enfrentamos, lembrando-nos sempre de Teu amor inabalável e presença eterna. Em nome de Jesus, oramos. Amém.